Olá, Bruno. O evento é teu. Ah, pois é, né? Que nervoso isso. Mas eu acho que a primeira coisa que eu vou fazer é agradecer, né, o grupo OnLab, a TT, pela parceria, pelo apoio, pelo incentivo e o grupo por aceitar essa loucura, né? Contar um pouco do processo, como é que a gente iniciou, né? Alguém precisa mutar o YouTube. Bruno, só um pouquinho. Alguém está com o som aberto e assistindo o YouTube junto conosco. Daí vai ficar. A gente está ouvindo dois sons sobrepostos. Um delay de uns 3 segundos, mais ou menos, entre aqui e o YouTube, assim. Daí dá uma sobreposição. Tá. Obrigada. Eu acho que agora deu. Esse projeto, na verdade, ele surgiu, né, quando eu ainda era estagiário da Pinacoteca Aldo Locatelli. E aí, como estagiário, eu sempre, né, tendo acesso ao acervo, às exposições ali e tudo mais. Então, sempre fiquei naquela vontade de tentar organizar alguma coisa, virar alguma coisa junto, né, propor alguma coisa para a Pinacoteca e para desenvolver o acervo, né, que eu acho que é uma questão super importante, a gente está sempre trabalhando. E uma das coisas, quanto estagiário, que eu percebi foi que os acervos, principalmente de trabalhos tridimensionais, objetos, não tinha, fazia um bom tempo que não tinha exposição, que não eram movimentados. Então foi com essa proposta que eu cheguei para o grupo, né? E aí a gente fez uma visita no início de março, ali um pouco antes da pandemia, foi, né? Foi bem assim, uns dias antes, tanto que daí depois o projeto em si parou. Mas aí a gente conversando enquanto grupo, a gente disse, não, vamos tocar e vamos fazer conforme a gente consegue e nos demos bastante tempo e eu acho que agora tá o resultado ficou muito bacana, né? Tem as imagens dos trabalhos no Instagram do grupo, que daí a gente pode botar aqui depois no cantinho. E tem o catálogo que a gente produziu junto com o textos, porque daí a ideia era o quê? O grupo visitar o acervo, né, conhecer o acervo da Pinacoteca, escolher uma obra a qual se identificasse, a qual tivesse alguma relação, e aí produzir um texto, né, porque querendo ou não, todos nós aqui do grupo estamos envolvidos com academia, com pesquisa teórica, então eu acho que também é importante, e produzir uma releitura a partir dos trabalhos que a gente escolheu. Então, e aí nessa visita, cada um escolheu o seu trabalho, escolheu um trabalho de um artista do acervo, que daí cada um acho que pode comentar as suas escolhas, e a partir dessa escolha fez o texto que está no catálogo e fez a sua releitura, né? Então, e o projeto foi se dando assim ao longo desse período de quarentena que a gente está vivendo, e que para mim foi muito importante porque a gente sempre, enquanto artista, fica naquela, né, de se respeitar o seu trabalho, o seu tempo. E eu acho que o grupo conseguiu isso nesse projeto, porque a gente já teria lançado em vários momentos, mas a gente sempre foi postergando porque, né, é importante uma saúde mental nesse momento e também para apresentar um trabalho de qualidade. Eu acho que todos os trabalhos estão assim de parabéns, os textos estão muito bons e eu só agradeço a parceria do grupo, assim, eu acho que abro a palavra para quem quer comentar sobre a sua escolha, sobre como que foi visitar o acervo, enfim, falar um pouco sobre o seu trabalho. Acho que a gente pode deixar aberto, né? Tem alguma ordem assim? Ou dá Não, pra... pode seguir, Lucas, já que você puxou o bastão. Não, cara, eu acho que vou agradecer a ti a proposta, né? Porque essa experiência de entrar numa reserva técnica, assim, de uma galeria ou de um museu, enfim, e um espaço também tradicional como é o, né, o da prefeitura, que tem um acervo histórico ali, né? A gente tem obras, assim, de muitas décadas ali. E, enfim, a gente fica meio atordoado, assim, né? Eu
o material é rico mais no lado da pintura do que na escultura, né? E eu, como tenho esse apreço pela escultura, buscava mais, assim, trabalhos tridimensionais, enfim. Só que o jeito que é organizado também, por não ter essa experiência, assim, então uma coisa está catalogada com outra, assim, enfim, para mim foi bem difícil, assim, tanto é que quem, na verdade, encontrou o meu trabalho foi a TT, que ela minha orientadora do mestrado, a gente sempre teve uma proximidade, ela conhece meus gostos, meus trabalhos, né, enfim, e aí ela, Lucas, aqui é a tua cara, daí eu olhei, é mesmo, totalmente a minha cara, né, e aí, quando eu olhei aquela luva, primeiro assim, a primeira vez que eu olhei aquela luva, uma luva, daí daqui a um pouco eu olhei, não, tem 2 polegares, olhei, tipo assim, eu fui encontrando o objeto, assim, no primeiro momento eu não tive esse encanto, mas conforme eu fui olhando e fui entendendo, assim, o que poderia ser a proposta, né, e quando tu fala assim, Mauro Fuch, aquele trabalho, pelo menos, destoa de tudo que a gente tem no imaginário, ou de maior conhecimento, né, tanto na questão do material, quanto na questão do próprio tipo de trabalho, né, trabalhar com objeto, ou interferência em objeto. E aí eu me lembrei também, a partir daquele momento, até que eu trago no texto isso, né, dos objetos imaturos do Rubem Grillo, que são objetos assim disfuncionais. Ele cria uma relação com o objeto que fica impossível de usar. Não é bem o caso ali, né, mas apesar de que se a gente quiser botar... E aí foi da onde eu tirei a ideia para fazer a minha releitura, né? Se a gente quisesse usar aquela luva de modo perfeito, nós teríamos que ter 2 polegares. E aí eu comecei... E o meu trabalho também tem muita coisa do corpo, né? Tem a parte, a presença pela ausência, enfim, mas que eu trabalho bastante a questão do corpo. E eu tive um período que eu trabalhava o corpo e o objeto, então eu tentava também juntar em algumas esculturas pequenas, assim. Não chegou a ser uma linha de pesquisa aprofundada, mas eu produzi vários trabalhos assim relacionando objeto e corpo. Então, quando eu vi um trabalho que é um objeto puro, assim, mas que tem uma relação direta com o corpo, todo objeto por si já tem, né? Ele serve ao corpo, mas aquele ali tinha uma relação de proteção, de vestimento. Então, essa relação assim é mais do que ferramental, assim, né? E aí, bom, daí para usar um objeto daqueles de modo perfeito, teria que ter um corpo adaptado, né? Então, aí eu fui atrás, digamos assim, da construção desse corpo. Eu queria uma espécie de realismo no objeto que eu ia criar, né? Nessa parte de corpo, para usar essa luva. E aí eu acabei utilizando o molde na minha própria mão. E aí eu tirei da mão direita, da mão esquerda, e uma das mãos cedeu o polegar para outra, né? Aí eu fiz a supressão do minguinho e troquei por um dedão. E aí, como o dedão gera um gordinho aqui, que eu acho que é importante para a percepção da forma da mão, né? Eu tive que tirar toda essa parte da lateral do minguinho e botei o dedão aqui. Foi uma operação bem complexa, assim, né? E eu também não queria que aparecesse emendas, não queria que entregasse, digamos assim, né? Bom, o resultado para mim foi bem satisfatório e acho que teve uma relação bem autêntica, digamos assim. Eu fiz uma coisa que foi divertida e coerente comigo e acho que dialogou também bem com o objeto e eu gostei muito de desenvolver esse trabalho, escrever sobre ele também. E aí, pessoal? Acho que você vai ter que sortear os nomes, assim. Mediador, Medi. Tá, eu posso falar, então. O meu trabalho é uma releitura do trabalho sem título da Ana Pettini, Ana Maria Pettini, e a parte mais engraçada dele é que assim que a gente entrou no acervo da prefeitura, na época uma colega estava muito interessada num trabalho
bem quando a gente entrava, assim, subia os degraus bem à direita, e ela, olha aquilo que fantástico, e eu olhando para o trabalho da Petina em linha reta no final da galeria, eu estava pensando naquele outro lá, eu assim, tomara que ninguém queira, eu vou dar uma volta primeiro. Aí, tipo, quando eu vi, tinha umas 3 pessoas em volta deles, e eu assim, este é meu. Mas exatamente como o Lucas falou, porque a parte tridimensional ali no acervo, vamos dizer assim, não é privilegiada, né? Venhamos e convenhamos. Aí tinha muitos trabalhos que eu podia dar uma olhada, assim, pensar, e eu não queria fazer uma coisa forçada, sabe? Porque tu tem que cruzar com o teu próprio trabalho, a tua própria metodologia, né? E aí eu olhei aquele da Petina, lembrei um pouco do Duchamp, daí eu, esse aqui, sabe? Vamos abraçar todo mundo, eu, a Petina, o Duchamp, vamos se abraçar e vamos ser felizes nesse mundo, né? E aí, porque eu me lembrei de um texto que falava que o Duchamp tinha uma fascinação por janelas, se ele pudesse, ele escreveria sobre janelas, trabalharia sobre janelas. E o trabalho da Ana Maria Pettini, ele tinha uma coisa que me intrigava muito, que era o espelho refletindo uma coisinha, não conseguia enxergar o que era. Eu sabia que era uma estrutura de resina, turva. Aí depois eu tirei uma foto assim toda torta, eu vi que era um torcinho humano, assim. Tudo bem. Eu não trabalho figura humana normalmente, eu gosto mais de paisagem urbana e abstrato, mas tudo bem, vamos lá. Aí o Bruno cedeu lá um material sobre o que tinha sobre cada um dos trabalhos, e sobre esse trabalho tinha poucas coisas, muito pouco, assim. Mas tinha uma coisa que eu gostei muito, que ela fala sobre o roubo da imagem do outro, sem o consentimento do outro ou conhecimento do outro. E que esse trabalho visava fazer a multiplicação dessa imagem roubada. Aí eu pensei, eu acho que eu estou num bom caminho, porque eu acabo no meu trabalho antes da pandemia, acabo subtraindo várias imagens do cenário urbano para fazer meu trabalho. Ok. Eu nunca digo, estou roubando a imagem do outro sem o conhecimento e autorização do outro. Mas eu acho que tem a ver, sabe? São essas pequenas fatias de realidade que tu tira para fazer o trabalho poético. E aí eu fui dar uma olhada no Duchamp e, enfim, tem a questão da vitrine, né? Que te mostra a ti mesmo enquanto tu cobiça o lado de dentro, mas te faz ter noção do mundo onde tu está inserido, a realidade onde tu está inserido, mostrando a parte de trás do teu trabalho, a parte de trás da onde tu está. E o trabalho da Pettini tinha essa questão assim de tu passar ali e ele ficar refletindo todo o entorno. E aí eu fui pensar, no meu trabalho não existe isso? Claro que existe isso. Existe uma questão, desde a graduação, assim, da minha banca de graduação, de fazer quem está observando, quem está à frente do meu trabalho prático, acabar se vendo de alguma forma, representado de alguma forma, não muito óbvio, mas representado de alguma forma, ou espelhado naquela coisa, na refletividade do trabalho. E eu achei que foi, né, um casamento A3, assim, um throuple feito no céu, assim. Eu achei que a sorte sorriu naquele momento, assim, que eu escolhi aquele trabalho. E foi muito, como é que eu vou te dizer, gratificante fazer o trabalho, me rendeu várias páginas de dissertação, por sinal, e foi muito bacana, porque eu queria uma coisa que tivesse a verticalidade, a monumentalidade da escultura, e eu tinha encontrado outro objeto que iria mais para uma questão do pop, assim, talvez um Donald Judd ali, mas não era bem isso, eu queria, né, estamos falando de escultura, gente, vamos para a escultura. Né? E o trabalho da Pettini, eu pensei, cara, eu posso fazer uma baita releitura a partir disso aqui. E bateu a pandemia. Então, tipo, não teria muito como fazer a releitura, até porque no início, isso foi bem no início da pandemia,
No meu texto da dissertação, eu escrevo que foi no dia 13 de março. Dias depois, bateu o isolamento social, fechou mesmo. E a gente, eu digo, foi o último dia que eu saí na rua, assim, aí eu não voltei mais a sair na rua. E aí, enfim. E eu queria fazer um objeto, né, bacana e tal, não deu. Estou passando a pandemia na casa dos meus pais, eu até pedi para eles me deixarem tirar uma janela do lugar para fazer uma releitura. Obviamente, fui negado de várias formas, né, que eu tirasse qualquer janela do lugar. Né? E aí eu pensei, cara, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma instalação onde der, né? E o meu trabalho vai ser um registro dessa instalação aqui em casa, com uma manipulação digital, então, para chegar no ponto que eu gostaria. E é assim que nasce, né, o meu trabalho, né, das coquinhas de Pindorama, que é uma brincadeira com o trabalho do Duchamp, La Bagarre de Austerlitz, que é um jogo de palavras com a batalha de Austerlitz, né? Na verdade, o Duchamp brinca com o tumulto, né? A bagunça de Austerlitz, assim, que é uma estação que, em tese, tu não... Enfim, ele faz um jogo de palavras lá que tu não vai a lugar nenhum a partir dali. E eu pensei, cara, a gente não vai a lugar nenhum onde a gente tá, sabe? Enfornado em casa. Então, são essas questões do meu trabalho, assim. E acabei casando com uma imagem digital, assim, tudo bem, eu pretendo imprimir ela em acrílico, eventualmente, né? Mas era isso, a intenção era que fosse uma instalação ou um objeto. Mas é a pandemia, né, gente? Mas de novo, agradeço a todo mundo envolvido, ao Bruno aí, que foi forte nesse período de pandemia com esse projeto, porque pular fora era o mais fácil, né? Principalmente porque ele mencionou muito bem a saúde mental. No início da pandemia foi um troço muito sério, muito, muito sério. Não que não seja agora, mas enfim. E aí, hoje, agora há pouco, me mandaram uma foto daquele Lupicínio Rodrigues que tem na frente do Centro Municipal ali, de Cultura, né? Aí perguntaram, tu sabe de quem é? Daí eu não sabia, até pensei em chutar algum nome assim, mas eu não, vou consultar as bases. Aí mandei algumas mensagens e aí veio a resposta. É assinado por 3 artistas, um deles é a Ana Pettini, daí tem o Cláudio Martins Costa, né, e o Johnny Greca. Sim. Aí hoje, 2 autores que a gente trabalhou aí, o Thiago trabalhou, a gente fez o catálogo do Cláudio, né? Que no início tinha a autoria era dele, né? Diziam que a autoria era dele, aí depois a gente descobre que é ele e mais gente, né? Mas disseram assim, ó, os 3 assinam, mas quem fez mesmo foi ele, né? Então a gente... digamos que quem modelou 80% ou finalizou, ou enfim, fez a parte pesada ali, a parte de saber mesmo, foi o Cláudio. A Pettini fez o bigodinho e o cabelo Tava junto, tomando mate na sala ali. Tomando mate junto ali. Mas legal mesmo. Dani, quem sabe quer ir, Dani? Sim. Quem sabe tu quer ir, Dani? Quem sabe você quer. Então, eu já vi que o André está aqui, né? Primeiramente, queria agradecer ao André pela contribuição também. A gente teve umas trocas por e-mail, assim, que foram bem bacanas. E obrigada, Bruno, também, e ao todo o grupo. Eu achei bem importante esse projeto e chegar lá naquele acervo, assim, um acervo que é tridimensional, né? A gente já dispara o olhar para as obras grandes, né? Quando a gente fala em tridimensional, eu, pelo menos, estava pensando assim, vou procurar algo grande. E aí parecia uma Olimpíada, né? Que estava todo mundo ali com o mesmo propósito. E aí eu comecei a voltar meu olhar para as pequenas caixinhas, né? E foi aí que eu encontrei, depois de um tempinho, né, o catálogo de cores AD do André, e
primeiro eu olhei a obra pelas cores, assim, eu fiz um link com as minhas capas que eu utilizo, né, nos meus trabalhos. E aí já consegui pensar em muitas coisas, só que, como o Thiago falou, né, o trabalho acabou mudando, o meu também, acabou mudando muito por questão da pandemia, que primeiro eu já estava mirabolando comprar diversas cores de tecidos e fazer capas, enfim, mas daí não podia nem sair para comprar, né? E aí que eu parei e fui ver, né? Eu coleciono capas há muito tempo, já utilizo nos meus trabalhos, então eu comecei a ver que eu tinha cores muito aproximadas com as cores do catálogo de cores. E foi interessante, assim, que eu trabalho com o corpo, né? Tenho muito trabalho em performance, em ações para câmera também. E aí eu pensava, mas cadê o corpo da obra, né? Como que tem o corpo ali nesse catálogo? E aí, então, depois o Bruno mandou mais informações sobre a obra, e daí eu fiquei sabendo que ela não é uma releitura, né, André? Mas tu pegaste, fizeste uma catalogação de uma obra, que inclusive tem o corpo no nome da obra, né? Que é Body and Soul for a Little Black Girl Lady. Então, o meu inglês é information, desculpa. Mas é corpo e alma para uma pequena garotinha negra, né? E aí eu pensei, que legal, né? Tá aí já tem um indício de corpo. E aí, então, eu fui dispondo as capas pelas cores, né? Daí eu vi que dava uma bandeira LGBT. E, bom, o meu trabalho trata um pouco também sobre o silenciamento não só da mulher, mas também desse corpo lésbico, né? A invisibilidade lésbica que tanto se fala hoje. Então, eu resolvi dispor também essas capas num cabide, né, que a gente já conhece, já sabe, né, do armário, questão do armário, como é difícil sair dele, quando a gente sai, a gente não quer mais voltar. E aí o meu corpo, ele tá, ao mesmo tempo que tá atrás da câmera fotografando, ele tá ali, né? E eu gostei muito de fazer esse trabalho e deixa aqui o registro de como é difícil a gente ir em busca de fazer uma releitura, já tendo um trabalho que eu estou no mestrado, né, agora, então a gente precisa direcionar para a nossa pesquisa no mestrado, né? Então, não é tudo que encaixa, mas eu acho que consegui encaixar legal e agradeço todo mundo aí. Acho que ficou bem legal o catálogo também. André, não sei se tu quer dar uma palavrinha ou depois, fica à vontade também. Eu ia sugerir isso, acho que, André, você pode comentar o seu trabalho, né? Você está aí, acho que é importante também, né? Para a Dani também é importante. Eu agradeço a vocês a oportunidade, porque sempre é muito legal ver que aquilo que a gente produziu repercute, né? E, por vezes, isso aparece muito pouco, a gente consegue ver muito pouco. E também acho que a proposta foi interessante no sentido das interreferências possíveis entre a obra de vocês e aquilo que está no acervo, né, no caso da Pinacoteca. E, nesse caso, fiquei muito contente com a Dani ter compreendido esse meu propósito persistente em relação às cores, né, que em muitos momentos da minha obra isso está presente. E a questão eu diria que assim, é quase cirúrgica, é detectar as cores presentes na palheta do outro. Então, casualmente, o texto que apresenta, quando eu mostrei a primeira vez uma obra dessa série,
ele fala justo essa questão de que seria a palheta do outro. Então, é quando eu me relaciono e vou atrás daquilo que o outro produziu, né? Então, eu acho que isso também é uma referência de corpo, uma segunda referência do corpo presente, né? Do agente presente na obra. Então, essa interreferência que vocês estão produzindo, eu também já tinha produzido de alguma forma. Eu acho que essa é uma questão assim que me chamou a atenção nesse momento, como um detalhe novo, né, que acrescenta. E a questão das cores é isso, poder é um privilégio poder detectar e conviver com esse universo múltiplo, né, de um colorido múltiplo. E eu achei interessante no trabalho que a Dani propôs, a relação das cores é imediata, a questão do cabide, ela é quase um novo catálogo, né? Eu tenho um fio que une todas as cores e ela tem um cabide onde ali está tudo disponível. E o que eu achei interessante é que me veio a ideia de que, assim como eu posso unir cores para chegar a uma palheta, para chegar a uma expressão, vamos dizer assim, eu também posso unir capas com cores distintas e sobrepor essas capas. Então, essas veladuras, né, elas estão possíveis nas cores físicas, numa pintura, numa aquarela, numa imagem, e também nos objetos, como as capas. Então, isso também é um dado que me chama a atenção e eu achei que seria legal de colocar. Eu acho que é por aí. Essa a impressão que eu tenho, né? O catálogo ficou sensacional, acho que esse exercício de textos é o que vocês se propõem, né? E essa leitura textual de uma obra que está lá na Pinacoteca, isso é um exercício bem importante, né? E também vai no sentido de ampliar a discussão ou entendimento sobre as obras que estão lá. Muitas vezes elas estão quietinhas, né? Não são vistas, como percebesse que as obras tridimensionais não eram muito movimentadas. Então, é isso, é dar vida, né, a essa produção que já foi, que, na verdade, eu entendo que a arte sempre é um diálogo com ela própria, inclusive, né? Então, a gente está sempre dialogando com as obras todas que já foram feitas. E isso é o pensar sobre a arte e propor novas situações. Então, eu estou aí para propor novas situações e agradeço essa contribuição, né, que vocês estão dando nesse momento. Eu acho que é por aí. Legal. Obrigada, André. Eu acho que é bem importante, né? Porque a gente teve um diálogo que foi engraçado, assim, né? Que no começo também a gente percebe, eu como estagiário percebi a dificuldade das informações dos trabalhos, da própria catalogação na Pinacoteca. Então, eu acho que foi um desafio que eu acho que todo mundo conseguiu, né? Ultrapassar e fazer um belo resultado, né? Acho que o Cris podia falar sobre o trabalho dele agora, né, Cris? Alô, boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Cris The Red. Eu sou designer gráfico, artista visual e fotógrafo. E o mais novo mestrando de poéticas visuais da URGS, com a TT como minha orientadora, né? O meu trabalho, ele conversa com o trabalho do Brito Velho, né, que é sem título, e eu tive uma certa dificuldade de escolher o meu trabalho. Eu passei por vários, até que eu cheguei no do Brito Velho, e não sei, é um trabalho que tem uma fluidez, uma liquidez nas suas formas, umas cores muito vivas,
E acho que foi a primeira coisa que me chamou a atenção, porque era um corpo, parecia um corpo, mas ao mesmo tempo não é esse corpo como a gente entende os nossos corpos, né? E aí um dia eu estava conversando com o Brito, eu agradeço ele por toda a receptividade que ele teve, ele está acompanhando pelo YouTube, ele me mandou mensagem, disse que ele não se entende muito bem com o Zoom e que vai ficar lá pelo YouTube mesmo, acompanhando por lá. Então ele está nos vendo, obrigado, Brito, pelas conversas de telefone. E ele conversando comigo sobre a obra, ele falou, Cris, eu vou colocando ali naquelas formas, corpos, mas que não tenham preocupação que as pessoas entendam aqueles corpos, seja do ponto de um corpo biologicamente masculino ou biologicamente feminino. E aí ele falando comigo sobre isso, eu pensei, isso vai muito ao encontro do que eu pesquiso, do que eu estudo, inclusive do que eu fotografo, né, no meu trabalho autoral. Porque a minha busca, né, autoral, fotográfica, e aqui dentro da minha pesquisa, é justamente conversar sobre essa binariedade, né, essas imposições binárias sobre os nossos corpos, né, enquanto corpo dito, o que é esse corpo dito masculino, o que é esse corpo dito feminino, né, e como vão se colocando as opressões, as repressões em cima de nós, para que tenhamos que tenhamos que nos encaixar nessas caixinhas desses corpos binários, né? E quando conversando com o Brito, eu percebi, é muito interessante isso, dessa forma como a gente vê os nossos próprios corpos. E aí foi que eu fui buscando como trabalhar a minha releitura e pensar essa ideia. E o trabalho do Brito, ele parece também dá uma vontade de mexer naquelas peças e remodelando. Peraí, esse corpo é um corpo, mas o meu corpo, eu acho que ele poderia ser assim. E foi daí que surgiu a ideia. Inclusive, o meu trabalho é esse que está apresentando aqui atrás, né? Ele é um jogo, tanto que o título do meu texto, obra de arte, o jogo, faço a menor ideia, cada um escolhe como achar melhor. Mas ele é um jogo que tem 40 peças. Essas 40 peças, elas foram extraídas de um vídeo homônimo, que eu dou o nome de Diltopias, né, dessa minha obra, que é uma referência às dildopeças que o Paul B. Preciado traz no seu livro Manifesto Contrasexual, que é uma das minhas bases de pesquisa, que é essa questão justamente desse entendimento dos nossos corpos, enquanto não mais essas formas binárias nas quais estão acostumados ou nos foram ensinados, né? Então, é toda essa união desse trabalho, desse texto do Preciado, que são 40 peças que eu extraí de um vídeo homônimo, né? Em que eu estou performando e eu fui pegando frames desse vídeo e extraindo esses pedaços do meu corpo e transformando nessas 40 peças, onde você pode brincar à vontade e construir o seu próprio entendimento de corpo, né? O como você entende o que é o seu próprio corpo, independente do que essa sociedade está tentando te colocar, né? E a partir dessas peças, essas são peças impressas, adesivadas em madeira, né? E você pode brincar à vontade com quantas peças, não há regras, eu não coloco nessa regra, nesse jogo uma regra, você tem que construir com as 40, ou com uma. Fique à vontade para brincar com quantas, aquilo. Chegou no momento, isso me representa, esse sou eu, esse pós-corpo, esse corpo sou eu, parou, ali está seu trabalho, ali está sua obra, ali está sua brincadeira, né? E como a gente não pôde fazer presencial, né? O jogo não pôde ser brincado por enquanto, vai ficar guardadinho no momento que pudermos nos encontrar novamente, mas eu criei um filtro de Instagram, né? Eu vou colocar o link aqui depois no bate-papo, que é um joguinho que você pode, em determinado momento, as peças estão transitando randomicamente e você pode brincar lá e escolher uma. Fiquem à vontade para brincar, né? E postar nos perfis, nos stories do Instagram de vocês. Eu queria agradecer inicialmente ao grupo, né, de pesquisa pela receptividade, pela TT, pelo convite, por
porque quando eu comecei a fazer parte do grupo, eu ainda estava no meu processo de seleção. Agradecer ao Brito Velho pelas conversas, pelos bate-papos por telefone, e agradecer ao Bruno, né? Eu sou suspeito, já que é meu marido, mas pela ousadia desse projeto, que muita gente por aí nem sabe que existe, na maior parte dos museus, pinacotecas e por aí vai, existe esse acervo que está lá quietinho, paradinho, mofando, criando poeira, né? Então, esse é um projeto que a gente tem a oportunidade eu não conhecia o acervo da Pinacoteca, né? Foi uma grande oportunidade de ver esse acervo, e o catálogo ficou lindo, né? Parabéns, é isso. Show, né? Vamos lá depois fazer a brincadeira no Instagram. Não sei, Tetê, tu quer ir? Eu não sei se o Lucas entrou, eu acho que não. Eu acho que o Lucas não conseguiu mais, né? Ele estava no carro, né? Tenho a impressão que ele não conseguiu mensagem. Pois é. Não conseguiu mais. Mandei mensagem para ele, se ele entrar, ele fala depois. Pode ser eu, sim, tranquilo. A Sônia, que é a artista que eu escolhi, né? Tá aí conosco. Ela pediu para mim poupá-la. Mas se ela quiser, viu, Sônia, depois se você mudar de ideia, resolver falar, ou se eu falar muita bobagem sobre o teu trabalho aqui, você me interrompa, né? Bom, quando a gente foi na Pinacoteca, assim, eu acho sempre instigante vasculhar qualquer tipo de arquivo, né, pessoal? Então, assim, acho que acervos e reservas técnicas, principalmente, assim, quando o Bruno sugeriu isso para a gente fazer no grupo de pesquisa, eu achei ótimo, assim, eu falei, nossa, que ideia maravilhosa, né, vamos embora. E daí também, assim, lá com o objetivo de pegar algum trabalho que discutisse de alguma forma alguma questão tridimensional, né, e daí a gente chegou lá, embora tivessem obras, não tinha, assim, um acervo muito grande, né, embora a gente pudesse, e era bem essa sensação que acho que alguns de vocês relataram, que era tipo, se de repente eu não pegar, eu vou ficar sem nenhum, porque não tem escolha, né, porque pareciam poucos trabalhos. Depois a gente acabou vendo que nas estantes lá haviam trabalhos menores, tinha uma série de trabalhos. Eu mesmo, que na dúvida entre 3 ou 4 trabalhos, assim, eu estava lá, será que é esse ou aquele, qual que eu vou pegar para fazer a releitura? E daí, entre os trabalhos, assim, eu acho que até o trabalho da Sônia, acho que foi até a Dani, que tinha encontrado na caixinha e me mostrou. Eu disse, beleza, né? Quando eu olhei o trabalho da Sônia, eu pensei, ok, é um mapa, né? Claro que não é um mapa para a Sônia, mas para mim era um mapa e ponto final, sabe? Então, assim, estava me apropriando e alterando o teu trabalho, né, Sônia? Então, assim, fiz na hora, assim, fiz a leitura e disse, é um mapa, pronto, a imagem é um mapa. E disse, tá, beleza, vou trabalhar com isso, né? E depois fiz contato com a Sônia, daí entendi um pouco melhor o trabalho dela, acho que entendi um pouco melhor, né? Ela tinha, que é segundo ela, é uma questão quase lúdica, né? E com a ideia de princípio, né? Grande explosão do início do universo e tudo mais, e eu fiquei pensando, olha que louco, né? Porque ela foi para o universo e eu voltei para o mapa, assim, que era uma coisa bem restrita, e fiquei pensando muito sobre isso, assim, né? Nessa coisa que a Sônia estava propondo como uma coisa de expansão, que embora tenha as urdiduras lá dos papéis filtros que ela usa, tem o feltro, né? E daí o feltro é esse lugar que não tem direção certa, né? Totalmente aberto, assim. E eu fiquei encantada com aquilo, assim, daí eu pensava, mas vou trabalhar com isso. Eu falei, eu tenho um monte de feltro lá nas minhas coisas, vai ser bem tranquilo, vou fazer, tá, beleza. Aí, pandemia, né, e eu, assim, idade de risco, né, que vocês sabem que eu tenho, eu falei, não posso sair para comprar feltros, loja tudo fechada, e os feltros que eu tinha eram horríveis as cores, eu me frustrava, não conseguia fazer a releitura direito do trabalho da Sônia. Eu disse, ok, tá bom, então eu vou tentar entender o que é o mapa para a Sônia, até onde eu consigo, não para a Sônia, né? Eu quero o mapa, quero o trabalho da Sônia enquanto mapa para mim, né? E daí fui tentando desmembrar o que eu tinha como ideia ali da minha, digamos, a minha leitura sobre o trabalho da Sônia, né? Me dei a liberdade de fazer leitura sobre o trabalho dela. E em cima disso, eu lembrei que eu tinha comprado um mapa não, né, pessoal? Uma gravura
que é, na realidade, uma reprodução de um mapa de 1840 de Porto Alegre, que é quando a cidade era murada, né? A gente tem uns restinhos de muro aqui na cidade, mas quando a cidade era murada. E aí me lembrei, né, que a gente estava... a gente está em isolamento, né? Uma cidade murada não tem nada melhor do que um isolamento, assim, aquela linha, né? Que isola, assim. Aí resolvi começar a trabalhar com a ideia do mapa, fazendo uma série de pequenos trabalhos para tentar trabalhar aquilo. E junto com isso eu estava guardando filtros de todos os cafés que eu tomei durante a pandemia, continuo tomando ali, tem um pote meu que eu vou guardando todos os meus filtros de café, assim, para ver quanto café eu vou tomar até o final da pandemia, quando me disserem que eu não preciso mais ficar em isolamento, né? E daí dessa caixinha com os meus filtros, eu resolvi então fazer esse trabalho que é uma sobreposição dos meus filtros de café com essa cidade murada, que fica uma sobre a outra, assim, porque quando a cidade não está em pandemia, eu sou aquela pessoa que ando pelo centro da cidade, exatamente onde eu botei a minha caixinha de cafés ali, e eu adoro conhecer os cafés. Eu sou daquelas pessoas, meus alunos sabem disso, assim, eu sempre digo, vamos entrar aqui, vamos tomar um café nesse lugar que eu nunca entrei, e aí eu fico horas tomando café e conversando bobagem, e adoro fazer isso, assim, adoro conhecer cafés, não importa se é num hotel, num boteco, né, você sabe, né, dentro do museu, tem cheiro de café, lá estou eu indo para o café, né? E daí disse, vou botar bem na área que eu estou impedida agora de ir, porque não tem nenhum café aberto em Porto Alegre, nem que eu quisesse sair para tomar café, eu poderia. Então, era um pouco dessa coisa, esses vários confinamentos, esses vários isolamentos, mas esse sabor, sabe, esse cheiro de café, que para mim era importante, essa cor de café do mapa, que eu estava ali de 1840, a história dos muros de Porto Alegre, né, que é uma cidade murada, que continua reverenciando os muros. Então, assim, no mapa, a gente pode ver, nesse mapa de 1840, a gente pode ver as praias, né, que iam, ou a borda do Guaíba, né, que avançava até quase lá na Praça da Alfândega, onde tem agora a escultura que o Lucas estava lembrando agora há pouco, e isso tudo foi aterrado, e daí não só aterraram, como colocaram um muro, né? E Porto Alegre é uma cidade assim, que as pessoas inconscientemente elas trabalham muito bem com muros. Tem muro, então estamos felizes. Levantamos um murinho, que beleza, estamos bem felizes. Então, essa facilidade de se murar, sabe? Por aqui, assim, eu questiono isso há muito tempo, me incomodo. Eu falei, beleza, então é isso, né? Então, uma cidade que foi planejada em 1840, que já se previa uma série de coisas, e daí depois o deslocamento dos muros, mas a permanência dele, esse centro, e um pouco dessa brincadeira entre o que a Sônia estava propondo, que é uma urdidura, assim, uma coisa organizada, e depois essa amplidão, assim, dado pelo feltro, que expande além daquele filtro dela, que eu acho muito, muito legal, e que eu fiquei encantada com a delicadeza do trabalho da Sônia, assim, é um trabalho delicado. A gente, quando pegou lá na Pinacoteca, eu tinha a impressão que eu ia desmanchar o trabalho, assim, né, de tão delicado que era. A foto não dá essa dimensão, né, do tamanho exato, assim, da delicadeza que tem ali, parece que vai se desmanchar, e daí não, aquela urdidura toda se mantém, né, e daí é isso, assim, bom, acho que expliquei, né, direitinho, né, se eu não expliquei, depois vocês me perguntem, enfim. E, Sônia, a hora que você quiser falar, a gente promete que não vai fazer pressão, mas tá aberto o microfone para ti, com certeza, também. Alô? Bom. Tá ouvindo? Quem está falando? Oi, Sônia, estamos te ouvindo. Olha, eu estou sem imagem, mas eu estava te ouvindo bem baixinho. Eu estou no celular porque eu não consegui no computador manter o Zoom ativo. Então, eu estou pisadinha aqui, eu que não me dou muito bem com essa tecnologia. Mas, olha, eu estou muito feliz com esse contato que vocês tiveram comigo. Acompanhei essa tua interpretação do meu trabalhinho, que foi feito assim, bem como você percebeu, foi bem assim. E acho muito interessante esse cruzamento com o mapa,
que foi a tua oportunidade de trabalhar, e o teu trabalho como resultado dentro da proposta tua mesma ficou lindo, lindo. Eu amo papel. Eu Obrigada. mesma tenho mapas antigos guardados, não resolvi ainda utilizá-los na criatividade, assim como aquele do Big Bang, mas eu acho assim que é lindo, lindo. Tem uma associação muito bonita, o papel machucado, a planta de Porto Alegre, que eu também amo tanto, olhar plantas antigas. Então, eu estou assim, muito feliz com esse cruzamento que só deu em coisa boa. Né? Que bom, Assisti obrigada. que eu também já conheço há de mais anos. Então, é isso aí. Só que eu não estou vendo a imagem, assim. Nós vamos passar, o Bruno vai passar daqui a pouquinho, que a gente resolveu fazer uma conversa, Sônia, acho que você estava, depois você caiu aqui, e acho que ela caiu de novo. Sim. Oi, Sônia, você está aí? Estou aqui, sim, mas eu estou assim sem o som, por mais que eu... Então, a gente resolveu fazer... né? A gente resolveu fazer uma conversa, depois o Bruno vai passar ali, e fez ali uma sequência de imagens, daí a gente vai dar uma olhada, assim, todas elas, né? Tá bom. Tá. Tá certo, pode continuar, que eu estou só ouvindo. Então, muito obrigada, Sônia, por me permitir a releitura do teu trabalho, né, que a gente invadiu lá, pegou e fez, sem pedir muita autorização disso, né? Mas é sempre um frescor para a gente, assim, repensar esses materiais, né, essas obras que às vezes ficam guardadas durante anos sem vir à tona, né, sem aparecer, né? Acho bem importante, né? Obrigada, Tete, obrigada. Né, nós que lhe agradecemos, Sônia. Obrigado, El. Agradeço a Sônia, a TT, né? Enfim, eu não sei se o Lucas, eu vi que ele entrou, se ele vai conseguir, Lucas. Oi, gente, tô aqui, tá? Cheguei, tô inteiro. Tá, falar um pouco de como foi o processo, né? Então, Isso, o trabalho que tu escolheu, sobre o teu trabalho e tudo mais. Tá. Foi o seguinte, né? A gente ali visitando a Pinacoteca, o acervo da Pinacoteca, né, eu me deparei com aquele trabalho que é o do Louis Feckl, um torso nu, só com um shortzinho. E geralmente o artista, o Louis Feckl, ele trabalha geralmente com o agrupamento dessas várias imagens para pensar o coletivo, a construção do corpo, a representação do corpo, mais ou menos nesse discurso. Mas no acervo só tinha uma peça, que é a que eu utilizei, que eu decidi pegar assim. E com isso, com essa imagem solitária, juntando com o fato de que a proposta era pensar uma curadoria sozinha, né, uma curadoria solitária de uma peça só, e que daí depois a gente faria essa releitura, como todo mundo fez, eu fui para onde eu tenho a minha pesquisa fundamentada, assim, que é a alegoria, né, que é essa ideia de uma metáfora expandida ou de algo que conta uma narrativa por simbólicos, por signos, enfim. E daí, na ideia da exposição presencial, que seria, né, a exposição física dos trabalhos, eu pensei, então, em colocar ela de cabeça para baixo, porque geralmente as pecinhas, elas vêm assim, as figuras humanas, como se elas estivessem em pé mesmo, né, na vertical, de cabeça para cima. Daí eu inverto a imagem, eu apresentaria ela de cabeça para baixo, e nisso me vem a alegoria disso que a gente tem como anticristo, né? Aquilo que é o reflexo na vertical. Eu tô aqui na minha vertical, se eu me virar de cabeça para baixo, é o meu reflexo anti, né? Como se tivesse um espelho no meu pé. Pode e daí eu tenho o meu assim, anti. viu, Lucas? Tá, vou ficarei, então. E daí eu tenho o meu anti, que é aquela imagem que é o de baixo, né, entre aspas, o meu oposto, o meu inverso. E ao inverter a imagem, né, vem como alegoria, vem a narrativa do anticristo, do anti-homem,
dessa ideia adiante. E da ideia adiante, eu tenho ali, por exemplo, o conceito do que eu escrevi no catálogo, o conceito do clássico anticlássico, né, que é aquela ideia de que primeiro eu estabeleço uma ideia para depois fazer o antes dela, né? Eu tenho o clássico lá, os gregos, depois quando os renascentistas resgatam, eles fazem um movimento anticlássico, porque, enfim, a gente determina algo para depois ter o oposto, o inverso, né, entre aspas, como se fosse, né, daí a gente vai, daí no texto eu discuto um pouco de heterotopia, que é esse momento em que a gente está diante do reflexo do espelho ou desse inverso, e que a gente pode questionar as utopias e distopias, se enfrentar esse reflexo, essa realidade que está diante ou oposta, enfim, eu vou por aí para pensar essa inversão do trabalho. Só que no caso, quando eu vou fazer a releitura, quando eu vou fazer a releitura, eu vou pensar em fazer porque daí a gente já está na pandemia, nessa função toda, e eu penso em fazer, então, um vídeo exclusivo, assim, como um vídeo GIF, assim, um GIF em looping, um vídeo em looping, daí eu gosto de pensar que é um GIF, para poder adaptar bem esse trabalho no âmbito virtual, no âmbito digital, e na plataforma que é o Instagram. E daí eu faço esse vídeo, daí eu vou pegar elementos, assim, dessa ideia de clássico anticlássico. Daí eu pego o Apolo de Belvedere e inverto ele de cabeça para baixo, pego um torso masculino com um pescoço feminino, faço uma mescla dos dois, e faço uma sequência de imagens e colagens, de sobreposições disso, em que vão aparecendo ali. Não sei se vocês já viram o vídeo, mas tem lá no Instagram do OMLab. E é isso, assim, a princípio, de resumidão, eu quero pensar esse discurso não necessariamente a religião, né? Não o aspecto religioso em si, mas esse aspecto narrativo que se encontra nas imagens, na construção delas, do signo, dos símbolos. Acho que por aí, assim. Não sei se ficou claro para vocês. Alguém tem alguma dúvida? Vou inverter aqui de volta. Eu acho que é isso. Não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma coisa para perguntar para o Lucas ou para alguém. Acho que falta você falar do teu trabalho, né, Bruno? Agora falta eu falar do meu trabalho, né? Então, como eu disse, né, eu era estagiário da Pinacoteca, infelizmente, né, fui desligado agora no período da pandemia, mas para mim, sempre como estagiário, eu sempre fiquei pensando, né, qual a responsabilidade que eu tenho em relação a tudo que eu tenho acesso, em relação aos trabalhos que eu estou vendo. E aí é também nesse sentido que surge essa ideia, né? Como já foi comentado por quase todo mundo, essa ida ao acervo, né? A possibilidade de visitar algo que está ali guardado, e que nem a ideia inicial, assim, principalmente as questões dos trabalhos tridimensionais, né? Objetos e tudo mais. Porque justamente, para mim era importante, porque a Pinacoteca, a maior parte do acervo dela é bidimensional, é pintura ou fotografia, e as exposições, a grande maioria, né, quando parte do acervo da Pinacoteca, sempre acontece por esse caminho, e eu achei importante. Desculpa, gente, é que eu estou do lado da rua, daí eu não sei se vocês estão ouvindo essa buzina aleatória, né, mas desculpa. Ai, que vontade que eu tenho de fechar essa rua às vezes. Mas e aí eu tinha essa vontade, assim, de, não, vamos debater e trazer essas obras tridimensionais, né? Porque, querendo ou não, por mais que eu, Bruno, trabalhe muito com o corpo, né? Com vídeo, com fotografia, né? Com coisas assim, a gente no grupo está sempre ali discutindo escultura, monumento, né? Está sempre girando em torno disso, então eu queria trazer algo assim, até para poder me propor um trabalho assim. E aí foi onde eu me encontrei com o trabalho da Dione, que é o Fragmentos Primordiais, que é justamente objetos tirados do cotidiano. E aí eu entendi que aquilo ali me forçaria a ir além do que eu produzo, né?
e aonde eu trago, então, o meu trabalho de diplomacia anal, que seria, assim, uma ideia de um ânus diplomático, né, de um cu diplomático através do espelho, principalmente porque, né, ele é um objeto de um espelho, daqueles pequenininhos de maquiagem, com uma linha em volta traçado. Claro, no primeiro momento a gente não tem essa leitura óbvia, precisa pensar o nome e brincar com o nome para entender. Então, para mim, foi bem legal essa minha própria proposta para justamente sair daquela coisa óbvia de, se eu vou falar sobre o ano, sobre o cu, eu vou tirar uma foto, então eu vou apresentar uma foto. Não, vamos para o objeto, vamos buscar dentro de casa o que eu tenho que pode representar, que pode conversar, e foi aí que surgiu esse trabalho, e, né, foi daí que vem a questão do trabalho da Dione, né, de buscar materiais do nosso cotidiano e trazer como objeto de arte, né? Porque é um dos trabalhos que sempre me chamou muito a atenção dentro da Pinacoteca, é o trabalho dela. Então, e foi por aí que eu construí, desenvolvi a minha ideia, o meu texto e tudo mais, né? Sobre essa relação quando a gente faz essa desloca, né? De um objeto que tem uma função para uma outra função. Então, é por aí. Eu acho que é isso também, para a gente não estender muito. Eu vou Bruno, compartilhar agora. Isso que eu ia te dizer, quem sabe você compartilha, né, as imagens ali. Vou compartilhar, eu acho, TT, que o catálogo, só para dar uma passada rápida. Pode ser. E daí todo mundo... dá para dar uma parada ali, enfim, né? Não sei, vocês estão de acordo, pessoal? Acho que fica bom, né? Agora já foi. Agora já era. Agora já era, sem opção de votação. Eu não sei como é que vocês... Não, pode não se preocupe. Não. É que eu fico, não sei se está em cima ou se está, mas está rolando, né? Tá indo bem. Daí aqui os artistas, daí aqui o índice com os textos, né? Uma apresentação que eu elaborei. Daí, pela ordem de escolha, a gente começa com o Thiago. Um pouquinho, Bruno. Antes de você entrar no Thiago, volta um pouquinho no teu texto anterior. Eu acho que era legal, assim, você falar um pouco para nós, assim, da tua experiência como estagiário na Pinacoteca da Prefeitura, sabe? Porque são poucas as pessoas que conseguem fazer um estágio num lugar, artistas que conseguem trabalhar dentro de museus e ter essa oportunidade. E eu acho essa experiência sempre muito rica, assim, sabe? Muito rica, de trabalhar direto com galeria ou direto com museus, assim. Eu acho que é um lugar privilegiado, assim, para quem consegue, sabe? Para mim foi bem importante ter dentro da minha formação acadêmica, formação enquanto artista, né, desse lugar de uma pessoa que está organizando uma exposição, né, muitas vezes a TT chegava para mim, bom, Bruno, agora é contigo, e aí eu ficava, opa, não, me ajudem, o que eu faço? Porque, né, mas é muito bom porque a gente acaba criando uma maturidade, acaba crescendo, acaba desenvolvendo. E é como eu sempre digo, né, enquanto estagiário, até mesmo enquanto bolsista do grupo de pesquisa, foi aí também um pouco que dá esse cruzamento, e o convite que eu faço ao grupo também parte disso, né, porque eu também sou bolsista do grupo. Então, eu entendo muito que eu estou ocupando um espaço de responsabilidade, né, peraí, eu estou aqui dentro, eu tenho acesso, eu estou vendo diariamente todos esses trabalhos, todas essas obras, eu recebo escolas, eu recebo público, eu recebo os artistas quando estão montando, os curadores, né? Então, para mim, foi é muito importante, foi um processo muito rico, assim, de conhecimento, que eu acho que impagável, assim, sabe? Não todo o processo como estagiário, não só o pensamento e a organização da exposição 100, do catálogo dos trabalhos e tudo mais, sabe? Porque justamente, né, a gente está dentro de um espaço, o espaço da Pinacoteca, ele é dentro de um outro espaço municipal, que é a Prefeitura de Porto Alegre. Então, a gente tinha ali algumas limitações, algumas coisas a gente não podia fazer, outras podia,
Então, tu sente um pouco essa pressão, né, de tipo, o que que a gente pode fazer e como fazer. E aí vem isso, né, vamos trabalhar o tridimensional. Então, eu acho que é muito importante, eu acho que todo mundo que tem essa oportunidade deve desenvolver, e é muito isso, né, enquanto a gente está lá como estagiário, no começo eu tinha muita dúvida, o que que eu vou fazer, né, quando não tinha ninguém para mediar, o que que eu vou fazer, para onde é que eu vou, o que que eu vou, né, fazer. Aí eu pensei, não, peraí, então vamos organizar uma exposição, vamos fazer um catálogo, vamos trabalhar, sabe? É isso que eu estou estudando na minha graduação, é isso que a gente, enquanto grupo de pesquisa, está sempre buscando debater, conversar os nossos processos, onde é que a gente está inserido, né? Então, eu acho que é nesse sentido, sabe? E ali eu fui, então, peraí, então eu não vou ficar só sendo aquele estagiário que está ali sentado, esperando as coisas acontecerem. Não, eu vou fazer acontecer, né? De alguma forma. E foi aí que a gente entrou, né, no projeto, e eu fiz o convite, e o grupo aceitou, e agradeço também ao pessoal da Pinacoteca, a coordenação, todo mundo, né, por estar ali disposto, atendendo as minhas incomodações, os meus e-mails e tudo mais. Mas é um pouco nesse sentido, assim, né? Então, eu vou continuar passando aqui, tá bom? Se depois alguém tem alguma pergunta, enfim. E aí, como eu falo, né, uma das coisas que eu até utilizo aqui na frase final, a arte é um dos principais respiros da vida. E eu acho que isso é muito, para mim, importante, enquanto artista, pesquisador e o Bruno, ser humano, né? Daí a gente começa com um trabalho do Thiago e da Ana, né? Esse é o trabalho da Ana Pettini, que o Thiago escolheu, daí tem o texto dele, né? O trabalho do Thiago, acho que está bem bacana, ficou muito bom, parabéns. Essa é a imagem do trabalho do Lucas e do Felk, né? Que o Lucas escolheu. Aí o texto. Aí aqui no caso estão os frames que a gente botou, né, Lucas? Eu acho bem interessante vocês entrarem lá no Instagram do grupo, né, @1.lab, e olhar o vídeo, o GIF dele, que eu acho que é importante e é bem bacana, né? Opa, alguém está tentando entrar aqui, deu? Já botei, já coloquei. E aí aqui no catálogo, né, também é um pouco desse exercício, né? Foi um exercício junto com o Lucas de qual imagem botar, qual ordem botar, já que é um frame, é um vídeo, né? Então, acho bacana isso também de a gente escolher, eu acho que ficaram bem acertadas as escolhas. Daí vem o meu trabalho com o da Johnny, esse é no caso, né, Fragmentos Primordiais. Aqui meu texto, o meu trabalho, né? Aqui é o da Dani e do Petri. O texto da Dani, o trabalho da Dani. Bem legal também, gostei muito. O do Cris e o do Brito Velho, o trabalho do Vitro Velho. Aqui o trabalho do Cris, que é as peças que ele falou, que vocês podem acessar no Instagram lá. Trabalho do Fuc e do Stray, né? Ok. Lucas, e agora que tu falou depois é que eu reparei no gorduchinho do dedo. Bacana, olha como a gente às vezes, né? O trabalho da Sony e da TT agora. O trabalho da TT, que eu gosto muito, acho bem bacana, né? Porto Alegre, Muralha, enfim. Tem uma coisa que eu gostaria de falar ainda desse trabalho ali, se eu volto um pouquinho na minha imagem, vou aproveitar, né? Só porque tem imagem. É que nesse mapa de 1840, o norte, o sul, a Roseta, ela está em diagonal. E eu achei muito louco isso, porque normalmente quando a gente vai comprar os mapas mais atualizados, assim, o norte está numa posição, né, lá né, na vertical, assim, norte e sul, como a gente está acostumado, né?
e todas as representações de mapas são assim, norte e sul, bem alinhadinho. E esse é um mapa que não está inclinado, sabe? Está nessa posição, eu não alterei, eu só puxei a roseta e joguei por cima dos meus filtros de café, assim, porque é um entendimento também de localização, de como é que você via Porto Alegre, né? O norte não era bem ali, né? Não era bem lá para cima, era para baixo e meio inclinado. Assim. Acho divertidíssimo esse desenho lá da Roseta nesse mapa, sabe? E não fui eu que... Eu não deixei em diagonal, eu simplesmente desloquei a Roseta para cima na mesma posição que está no mapa. Tá? Só queria esclarecer isso que eu não esqueci antes de falar. Obrigado, Bruno. Nada. Daí a gente traz uma biografia que eu acho que é bem importante, né, dos artistas, para a gente localizar, referenciar. Eu acho que, como Bruno, como pesquisador, como estagiário, para mim isso foi importante. Foi uma coisa que eu fiquei ali incomodando todo mundo, as biografias, por favor. Daí aqui as imagens, aí, né, coloco as imagens que a gente utilizou da Pinacoteca, então estão aqui todas registradas com as devidas autorias e tudo mais. Aqui as referências bibliográficas que a gente traz em cada um dos seus textos, né. Aí, novamente, agradeço ao Grupo OnLab, né, a TT, pelo apoio de sempre, né, e a prefeitura, a URGS, o Instituto de Artes, o PPGAV, que, né, querendo ou não, tem galera do grupo que está no mestrado e doutorado agora, né, então, e a prefeitura de Porto Alegre, né, e é isso, meu. Eu tenho mais um comentário que eu acho que o Lucas Estrei não falou, mas que eu acho que é importante situar, que ele tem uma questão ali no trabalho dele, que o trabalho dele foi para um lugar, né, Lucas? Eu acho importante tu falar, eu acho que é importante deixar o registro. Não, a imagem foi... Eu compartilhei a do grupo e fiz uma postagem minha também, quase com a mesma legenda que estava nas imagens do grupo, né? E aí, dentro da repercussão, o André Venzon, que é o diretor do MAC, pediu que o trabalho pudesse ser doado para compor o acervo. Eu fiquei super feliz e a gente concretizou essa doação aí. Daí agora, então, esse trabalho faz parte do acervo do MAC, Rio Grande do Sul. Parabéns. Obrigado. Obrigado, Bruno, pela oportunidade e pela provocação. Projeto Bruno, assim, é muito bom, assim, foi divertido, foi muito bom de ter feito exercício, assim, sabe? E, aliás, nos ajudou dentro da pandemia, né? Porque a gente não teríamos como fazer os outros trabalhos, né? Então, esse foi um trabalho que a gente tinha começado ainda bem um pouquinho antes da pandemia, assim, né? E acho que o projeto é muito legal, assim, né? Nos instiga, inclusive, e o grupo mesmo aqui, a gente está instigado a ir a outras reservas técnicas de outros museus. Acho que são um exercício muito bom. Muito bom. Né? E é muito que eu digo, sabe, TT? Porque nesse sentido, assim, querendo ou não, a grande maioria aqui está ligado à academia, está ligado, e eu vou ser bem sincero, enquanto estagiário, eu sinto muita falta dos estudantes de artes dentro desses espaços, sabe? Eu acho que isso é muito importante, enquanto a gente, estudantes, pesquisador, artistas, a gente está nesses espaços, está indo ocupar esses espaços, está indo visitar nas exposições, pedir para olhar o acervo, porque o acervo, ele, por mais que está lá guardado, bonitinho, ele ainda é público, então nós temos o direito, claro, não vamos chegar lá em qualquer horário, mas um e-mail, um telefonema para visitar, sabe? Então, muitas vezes, esse, entre aspas, não ter nada para fazer, porque também a gente, enquanto público, não vai muitas vezes até lá, e o quanto é um exercício importante, né? E a gente acaba surgindo muitos trabalhos aí, né? Porque o contato com a obra ele é fundamental, né? Você pode ter lá imagem, catálogos, livros, mas o contato com a obra ela é fundamental, assim, para os artistas, acho que para quem é na teoria também, né? Nós somos aqui todos artistas, mas eu acho que para a teoria também isso é bem importante, mas como artista, eu sei que isso é vital, assim, não tem como, sem que você veja os trabalhos, sem que você tenha acesso às reservas técnicas, né? É importante fazer isso. E olhar, né? Porque a reserva está lá, então é um lugar
é um parque de diversão, né? Silencioso, assim, que a gente entra e fala, meu Deus, todas essas obras, quanta coisa, quero mexer em tudo, quero, né, quero brincar com tudo, quero, né? Não é essa sensação, eu tenho sempre essa sensação quando eu entro em reserva técnica de um museu, assim, né? E daí depois ver, né, essas possibilidades, assim. Não, esse tipo de proposta faz até com que a memória que é guardada no acervo possa ser utilizada, né? A gente recorre à memória e o trabalho de fazer uma proposta contemporânea a uma proposta histórica, eu acho que rende muito, é positivo para o acervo, porque movimenta de uma maneira que é anacrônica, né? Não tá presa naquele momento em que ela foi produzida, ela está dialogando com uma coisa de hoje. Acho que é perfeito para o acervo, é um grande exercício para os artistas e é um espetáculo para o público. Eu ia dizer aquela hora que a pandemia entrou tal, e inclusive, obviamente, não mudou só os trabalhos, mas mudou a prática do projeto em si, né? E como a gente fala do projeto em si. Então, uma das coisas que vale a pena trazer, que não foram mencionadas até agora, que a ideia era expor esses trabalhos, né? Trazer ao público esses trabalhos, né? Os trabalhos originais e as releituras, então trazer para o público esses dois momentos, né? O artista que a gente está fazendo a leitura e o trabalho, né, atual, e que a gente brincava muito com o termo oxigenar o acervo, que era uma das palavras que a gente usava muito quando a gente começou. E é uma oportunidade, porque um projeto desse é uma oportunidade, porque parece que a teoria gosta de escrever só sobre quem já nos deixou, né? E a gente tem vários artistas que ainda estão produzindo, que ainda estão aqui, e que não se escreve. E talvez alguns trabalhos foi uma oportunidade de se, talvez pela primeira vez, criar material teórico, se escrever sobre um trabalho, escrever sobre, né, esse período da história do artista, que eu acho super importante, né? A questão em que contexto esse artista estava inserido quando, né, fez esse objeto de arte, né? Então, são questões todas que esse projeto aborda e que a gente acaba meio que deixando de fora por outras coisas, mas elas são extremamente importantes, né? Então, isso que eu gostaria de trazer, Bruno, essas questões são importantes, não esquece delas. É que eu acho que o Bruno vai pensar nisso quando tiver vacina, né, Bruno? Daí, assim, tipo, então tá, vamos ir para a rua, então vamos pensar agora na etapa 2, que era a etapa 1, né? Não é? A etapa 1 era essa. Bem por aí, né? Bem por aí. E é uma proposta, a nossa proposta de exposição também é uma proposta um pouco diferenciada, né? Vamos deixar meio que assim, o que será que eles têm em mente, né? Mas era uma proposta diferenciada, era uma proposta que quando eu comentei lá na Pinacoteca foi, nossa, diferente, bacana, né? Então, vamos ver aí depois, quando a gente tiver a vacina e tudo mais, a gente, quem sabe, possa apresentar presencialmente esse projeto todo e, de repente, quem sabe, futuramente a gente consiga aí algum financiamento, alguma coisa, e fazer a impressão desse catálogo e poder distribuir. Acho que é outro processo também bem importante, né, e tudo mais. Então, é só gratidão nesse momento. Queria poder agora a gente terminar aqui, encerrar, ir para o boteco, tomar uma cervejinha, um vinho. Um café. Um café. Um café caía bem, um café vinha bem. Uma roda de café é sempre bom. Bruno, meu muito agradecimento, assim, enorme, sinta-se abraçado, assim, né? Muito, muito agradecida por ter participado disso. Parabéns para nós. Eu não sei se alguém tem uma pergunta, se alguém quer comentar alguma coisa, né? Pessoal que não participou, quem sabe, o Max chegou aí, eu vi a Manu, chegou, a Castúcia, que também não estava no grupo de pesquisa quando a gente fez o projeto. Vocês têm alguma questão, querem perguntar alguma coisa?
Todos quietos, né? Valendo nota, vocês querem perguntar alguma coisa? Só fora de 200. E aí, Catiúcia, gostou do projeto? Sim, bem bacana acompanhar vocês falando, ver os trabalhos. Eu entrei já, como vocês falaram, né, no processo, no projeto em andamento, só ouvia falar catálogo para cá, catálogo. Agora eu consegui entender o que era o todo do projeto. Muito bem, parabéns. Beijo, Parabéns a todos. E especialmente ao Bruno, né? Porque, enfim, a gente sabe o quanto exige, assim, muito trabalho, ainda mais em tempo de pandemia, para continuar com fôlego para fazer algo assim. Isso para mim foi muito importante, né? Respeitar todos os momentos, assim, como eu disse, a gente já poderia ter feito todo o processo finalizado já há algum tempo, mas acho que a gente conseguiu respeitar o momento de cada um do grupo. Quando alguém dizia assim, eu não estou conseguindo agora, todo mundo, ok, beleza, então vamos adiar mais uma semana, adiar mais duas, e assim a gente foi indo tanto com os textos, com os trabalhos, e eu acho que isso que dá a maturidade, mostra a maturidade enquanto grupo, né, que querendo ou não, a gente é um grupo, a gente entendeu o que é um trabalho coletivo, o que é isso, e para mim uma experiência ótima, né. Estamos de parabéns, eu acho. Raimundo, e aí, Raimundo, gostaste? Você que, né? Está nos acompanhando assim nas laterais, né? E aí, Raimundo? Eu gostaria de parabenizar o trabalho, né, de todos. Acho que falar algumas coisas só seria redundante em relação ao que vocês já colocaram, né? Mas eu fiz questão de estar aqui hoje, primeiro pela importância desse trabalho e segundo por ter acompanhado, digamos assim, se a gente lembra, a gente se encontrou lá no início da pandemia, do fechamento de tudo ali na parte dura do processo, né? E eu acho que estar aqui vendo esse trabalho ser apresentado, né, é uma questão muito importante, porque, digamos assim, esse grupo, ele designa aí a capacidade de resiliência que todo grupo tem, né, todos os participantes, porque foi um período difícil, está sendo um período difícil, né, essa capacidade que o grupo revelou em reposicionar o projeto dentro de uma dinâmica de releituras, reaprender algumas coisas, aprender muitas outras. Eu entendo assim que o trabalho, o resultado sendo apresentado agora, revela uma experiência de formação aí cujos alcances a gente não tem condições de calcular, né? Porque foram muitas questões, muitas dimensões que vão desde o prático ao teórico, às novas tecnologias. E assim a gente chega no final de um ano difícil, que às vezes parece ser um ano que não acaba e às vezes parece ser um ano que teve 20 anos dentro dele, né? E ver esse trabalho bonito, assim, para mim é muito gratificante. E dar os parabéns a todos vocês e, digamos assim, também, principalmente a professora TT, vamos dizer assim, que no meio do caos, a TT foi uma professora que não deixou a peteca cair, como se diz, né? Nada como uma dificuldade para a gente se divertir, né? Fico meus parabéns, assim, em todos os sentidos e na qualidade do trabalho e do crescimento do trabalho, do projeto, do ponto de vista formativo, profissional e artístico, né? Sim.
Eu estou super orgulhosa do meu aluno de iniciação científica, Bruno, né? É um resultado maravilhoso para ele, assim, eu acho maravilhoso, né? Quem me dera ter todos os científicos assim, né? Só vou ser de agora para frente, assim. Se não for igual ao Bruno, Graduação com peso de qualidade mestrado. muito alta. Hã? Graduação com peso de mestrado. É, mais ou menos isso. Mas um pouco é culpa de vocês, né? Porque, querendo ou não, eu vejo ali a TT cobrando a galera do mestrado e puxando tudo mais. E é uma coisa que quem me conhece sabe que é um discurso que eu faço, que às vezes eu sinto falta de algumas coisas na graduação, mas e o quanto é importante uma bolsa de iniciação científica, né, TT? O quanto é importante bolsas, é importante a gente, nesse momento que a gente está vivendo nesse país de cortes, a gente defender as bolsas, falar o quanto as bolsas de artes também são importantes, né, para a gente poder manter as nossas pesquisas, manter os nossos trabalhos. Eu acho que acaba somando tudo isso, né? É importante É a gente estar... importante, sim. Obrigado. Todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha, assim. Qualquer nível que estejamos, assim, quem participa do grupo, não importa, né? Todo mundo soma, né? Sim, Soma. exatamente. Mas eu estou muito agradecida, Bruno, muito mesmo. Obrigado, a nós. Eu ia dizer, vamos fazer um sorrisinho agora para mim tirar um print para a gente depois. Por favor. Não, peraí, mas tem gente que não abriu a câmera, então vou pedir aí o Max, Manuela, Joana. Que bom que agora o Bruno tá avisando, né? Porque ele tira os prints sempre. Ah. Oi, Max, tudo bom? Deixa eu... Tá faltando, a Joana não entrou. A Manuela tá falando que tá com máscara. Não tá com a chapinha em dia. Pode passar, não tem desculpa não, Manu. Pode entrar. Valendo nota. Esse fundo é muito legal. Valendo nota vai pegar, ó. Aê. Vai logo que sorrir dói. Gente, a Joana começou a passar o vídeo do Chico no background. Outra exposição. Eu vi, eu ia dizer que ela ia ser atacada ali, mas depois eu vi que era o Chico. E o Lucas Vilela caiu de novo, foi isso? A internet dele. Oi, Joana. Tudo Agora bom? a Joana voltou. Vamos fazer um com a Joana ali. Vamos fazer um com a Joana. Isso, Joana. Ajeita o cabelo. Aí. Vê. Foi. Não foi. E, Max, e você? Como é que tá aí em Manaus? Tudo bem? Tudo tranquilo? Estão ouvindo, gente? Estamos te ouvindo. Então, eu entrei ainda há pouco, né, na hora da apresentação do Bruno. Achei muito interessante o trabalho importante, né, que vocês conseguiram desenvolver, né? Parabéns a todos, um ótimo trabalho, belo trabalho, né, que eu gostaria assim, de conhecer pessoalmente o trabalho e conversar também pessoalmente. Até falei para a TT que eu estou a fim de conhecer, né, o Porto Alegre, fazer essa ponte, fazer essa conexão né, desses extremos norte-sul, tá? Então, só desejo os parabéns a vocês, um orgulho fazer parte disso, fazer parte do grupo, do mestrado, tá? Então, só agradecimento mesmo. Max, quando você vier para cá, mesmo que tenha Covid, se você vier, a gente vai te encontrar em algum lugar, assim, 2 metros de distância, não se preocupa, a gente vai te encontrar. Tem a vacina quando você resolver vir para cá, sabe? Sim. Porque isso daí é dureza. O Max vem até de Manaus até aqui, a gente não pode vê-lo, né? Vai ser absurdo isso, né? E agora a gente preparar para o ano que vem fazer os nossos próximos projetos aí, né? Aí todo mundo que entrou agora consegue participar, vamos lá.
Então tá, bom, então eu acho que é isso, né? Gente, assim, só uma coisa, todos os comentários que tem lá no YouTube é da minha família. Eu nem acompanhei. Ai, desculpa. O peso comentou no YouTube. Quantos membros você tem na tua família, Cris? Oi? Quantos membros você tem na tua família? Só para a gente saber. TT, só de primo são mais de 100. Tia são 15. Aí desequilibra uma eleição, hein? Aí não tem como competir, entendeu? Aí não tem como a gente competir, não tem jeito. Só pensa como é que é a festa de Natal, né? Com quase 200 pessoas. Uma festa, né? Achei que a Manu tá ventando. Pois é, vai conseguir. A Manu só, né, nos deu gente, calma. Agora outra foto, então. Outra foto. Deu? Aê! Pra mim deu, né? Essa é sacaninha. Então, acho que é isso. Então é isso. Bom, parabéns a todos, assim, meus muitos beijos, muitos abraços e palmas, né? Vamos abrir o som aí, palma para todo mundo. Aí, valeu. Pegar a bandeira. Então é isso. Até mais, pessoal. Até mais, até mais. Tchau. Até mais, um abraço. Tchau, obrigado, André. Muito obrigado. Obrigado, Sônia. Sônia, Raimundo. Obrigado, Raimundo. Um abraço. Parabéns, Bruno.